Fala pessoal, como é que estamos, gente? Tranquilo? Então a gente está usando essa ferramenta aqui agora para poder dar continuidade nas nossas aulas, beleza? Eu vou fazer uma super revisão aí do que a gente viu na frente 1 de história até agora, depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre a frente 2, para a gente poder dar continuidade na matéria para a semana que vem já, beleza? Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo se cuidando, se alimentando bem, descansando e agora também estudando, né? Então, cara, na frente 1, a gente está vendo história, justamente a frente que vai virar Brasil depois, beleza? Mas no momento a gente está vendo, então, toda a questão da Antiguidade Oriental. A frente 1 ela vai começar a falar inicialmente ali sobre a questão da origem do homem, beleza? O capítulo 1, então, vai falar exatamente sobre isso. E o que acontece, cara? A origem do homem, a gente sabe que os hominídeos vão surgir no continente africano e o Homo sapiens acaba se espalhando da África para todo o restante do mundo, beleza? Se sabe que o Homo sapiens aí vai ter história mais ou menos há 125 mil anos, que começa o surgimento do primeiro Homo sapiens, e ele chega na América, que é o último continente a ser colonizado, aí, a ser atingido por esse Homo sapiens, justamente, cara, mais ou menos de 20 a 18 mil anos antes de Cristo, beleza? Então, todo esse período do surgimento do homem vai ser chamado de pré-história. Esse termo pré-história é bem simples de entender, o que vem antes da história, e justamente a história começa a ser contada a partir do surgimento da escrita, que se dá ali mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, beleza? A pré-história é dividida em dois grandes momentos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais, e a própria Idade da Pedra é dividida em duas também, o período Paleolítico e o Neolítico, beleza? O que diferencia um período do outro? Basicamente, no Paleolítico, tu tem aquele período da pedra lascada, o ser humano desenvolve já e começa a fazer a utilização dessas ferramentas, mas elas não são muito bem lapidadas e muito bem desenvolvidas, são ferramentas mais básicas, beleza? O ser humano no período paleolítico também ele é caçador-coletor ainda, ou seja, ele é nômade e fica alterando o seu local a sua residência, digamos assim, conforme a necessidade alimentar, beleza? E justamente o que vai fazer essa alteração para começar o período neolítico é uma coisa chamada de evolução neolítica ou também de revolução agrícola, onde o ser humano descobre então a agricultura e deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, beleza? Dessa forma os grupamentos humanos aumentam, ele vai começar a criar novas ferramentas também, porque vai começar o período chamado de período da pedra polida, as pedras são mais afiadas, são mais resistentes, outras ferramentas surgem também, não só de pedra, como de osso, de madeira e por aí vai, e é justamente essa sedentarização do ser humano que começa a alterar todas as questões desse período, beleza? Isso aí se dá mais ou menos a 15 mil anos antes de Cristo, que vai começar o período do Neolítico. E o que vai acontecer? Logo em seguida, 5 mil anos antes de Cristo, a gente vai ter o início da Idade dos Metais, onde o ser humano vai aprendendo, então, a mexer com metalurgia, beleza? Dando origem às nossas duas primeiras grandes civilizações, então, que a gente vai falar que é justamente a Mesopotâmia e o Egito, que surgem no que a gente chama, então, de Antiguidade Oriental, beleza? Nosso capítulo 2, então, vai falar sobre exatamente a própria Mesopotâmia. Aqui. Cara, é chamada de crescente fértil, que ela vai se estender da Mesopotâmia até o Egito, e ela tem esse nome justamente por ser uma região extremamente seca ali, com um clima árido, beleza? Na qual esses três rios, então, possibilitam o surgimento da vida nessa região. Quais são os rios? Rio Nilo, no Egito, e então, dentro da região da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, beleza? E as sociedades que surgem nesse período se desenvolvem, são chamadas de sociedades hidráulicas. Por quê? Porque são sociedades que aprenderam a utilizar a água a seu favor e também alterar o curso dos rios. Pensem só, tanto os egípcios como os mesopotâmicos, eles já sabiam criar barragens, eles faziam diques, eles desviavam a rota dos rios para regiões consideravelmente longínquas em relação a esses rios. E, cara, eles faziam isso para possibilitar, então, a plantação em outras regiões e também para levar água para essas regiões. Pensem só, era tão perfeita essa forma de desvio de água que era possível, então, durante vários quilômetros até chegar a uma cidade diferente, tu tinha acesso a essa água em vários pontos diferentes para a pessoa poder beber a água, se hidratar justamente nesse local desértico, beleza? Nessa terra entre rios, então, a Mesopotâmia vai ser caracterizada por duas coisas bem específicas. A primeira, não existiu um governo centralizado na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, então, vai se basear na ideia de cidades-estados, como Ur, Uruk e Lagash, beleza?
E na região da Mesopotâmia vai ser uma sucessão de diversos povos diferentes, com diversas culturas diferentes. O primeiro que a gente vai falar vai ser justamente os sumérios, que eles vão ser responsáveis pela criação da escrita cuneiforme, que é a escrita que surgiu lá na Mesopotâmia. Ela surge por uma necessidade inicialmente de registro comercial, se dá também outras coisas como o próprio registro histórico, grandes feitos, literatura e por aí vai. Escrita cuneiforme, como escrita egípcia nesse período, é uma escrita pictográfica, ou seja, cada símbolo representa uma palavra. Então, a necessidade de formar várias palavras diferentes era necessário saber diversos símbolos diferentes. Se acredita que a escrita cuneiforme chegava até seus quase 4.000 símbolos diferentes para o cara poder... Beleza? O segundo povo desse período que eu vou falar vai ser os babilônicos ou os amoritas, beleza? Os babilônicos, então, que eu vou destacar do grupo deles é justamente a criação do primeiro código de leis da humanidade, chamado de Código de Hammurabi. Tá? O rei Hammurabi, então, cria esse código e justamente ele se baseava no que na época era chamada de Rei de Talião, que era a lei do olho por olho e dente por dente. Essa lei de Talião, então, ela não era uma lei igualitária, porque havia divisão social dentro da sociedade da Mesopotâmia no período, mas é o primeiro grande conjunto de leis escritos, então, o que não abria mais a possibilidade de interpretação conforme o grupo social ou conforme a necessidade de cada pessoa, então de cada ancião, em relação às leis, beleza? É justamente por isso que surge esse conjunto de leis escritos. O próximo grupo social eu falo vai ser os assírios, são um grupo militarizado que vão vir lá da Ásia, eles vêm lá do oeste asiático, invadem a região da Mesopotâmia e trazem para a Mesopotâmia algumas diferenças, como algumas coisas novas, como por exemplo, novas formações militares, domínio melhor da metalurgia, utilização arqueiros em bigas e por aí vai, trazem uma parte militar diferenciada, e os assírios vão ser marcados pela extrema violência na qual eles acabam submetendo os povos que foram vencidos. Tem até um capítulo que fala sobre uma conquista síria, na qual, então, para evitar qualquer tipo de rebelião naquela região, os soldados derrotados, assim como a população, foram obrigados a serem cegados, eles perderam os olhos, justamente para evitar que esses caras se revelassem mais para frente. E por último, então, das grandes civilizações da Mesopotâmia, tem os caldeus. Os caldeus, então, devido a essa militarização assíria, o que acontece? Eles, durante muito tempo, estão na Mesopotâmia, mas não entram em conflito com os assírios. Essa expansão assíria começa a gerar diversos problemas dentro do próprio Império Assírio e faz com que populações de fora consigam, então, exercer uma pressão sobre os assírios, dominar eles e retirar eles do poder. Dessa forma, os caldeus chegam aos poderes, então. Os caldeus vão ser responsáveis por uma das passagens da Bíblia, que é o cativeiro na Babilônia, justamente os caldeus estão no poder, ou o Império Neobabilônico, como se chamava também, e são o último dos grandes grupos que dominam a Mesopotâmia. Então, nosso capítulo 3, gurizada, vai falar sobre o Egito, mais especificamente a organização econômica e política do Egito. O que acontece? O Egito, ele tem uma grande importância, não só em termos de história, né, mas toda uma importância geopolítica da região, e ele possibilita o surgimento de pessoas nessa região justamente por causa do Rio Nilo. O Rio Nilo, então, vai ser chamado, na verdade, a dádiva do Egito, né, que é o que vai possibilitar a vida. Diferente do Tigres e do Eufrates, o Rio Nilo é um rio bem mais calmo, que era possível também prever quando ia acontecer as suas cheias, e era justamente com essa utilização do calendário para essa previsão de cheias e de baixos do Nilo que era possível plantar próximo também à região do rio. Uma região que era rica em humus, um solo extremamente fértil, tá? E só era possível a utilização desse solo dentro do Egito. O que vai acontecer? A divisão política egípcia vai se dividir entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império, então, é logo após a unificação de Menes, começa a estrutura política e o surgimento dos faraós. Menes é o primeiro grande faraó, ele vai unificar o Alto e o Baixo Egito, transformando tudo isso num império só, beleza? O faraó é uma figura extremamente importante para o Egito, porque ele vai juntar tanto o poder político quanto o poder religioso daquela região, daquele estado inteiro. O Egito, diferente da Mesopotâmia, é um império com poder centralizado, e justamente o poder desse faraó ele vai ultrapassar só a linha política, porque o faraó é considerado um deus vivo naquele período, tá?
Em termos econômicos, cara, o Egito vai se basear muito na sua agricultura. A agricultura vai ser a forte da produção do Egito. Ele não tinha pedras preciosas, tem agricultura de mais variados produtos da região, então fazia com que o Egito se destacasse naquele momento. Além disso, cerâmica, com o passar do tempo, pedras preciosas também, utensílios em bronze, por aí vai. O capítulo 4 vai tratar sobre a cultura e a religião. E o que acontece, cara? Não existia mobilidade social dentro da sociedade egípcia naquele período. Ou seja, o cara que nascia numa classe social, ele, em geral, permanecia nela até o fim da sua vida. Podia acontecer casos que o cara ascendia, mas não era a coisa mais normal do mundo, beleza? Além disso, o faraó, então, era possível que ele fosse poligâmico no período também. Ou seja, só o faraó podia se casar com mais de uma mulher e tem infinitas concubinas, o quanto eles achassem necessário, beleza? Mas isso é só o faraó, os outros não. A mobilidade social egípcia se dava principalmente através da entrada no exército. Então, soldados eram pessoas extremamente bem aceitas no Egito Antigo e era como era a forma mais possível de tu ascender socialmente naquela cultura, beleza? A religião, não se esqueça, em toda religião que surgiu no mundo, ela vai ser baseada numa necessidade social. Ou seja, as religiões são reflexos da própria sociedade. Então, numa sociedade que é ruim, a questão, por exemplo, da traição, os deuses vão refletir isso, os deuses não vão trair. Ou aqueles deuses melhores, os bons deuses da religião não vão trair. Numa sociedade que era apoiado, por exemplo, vamos pensar, a expansão militar. Então, os deuses vão ser extremamente bélicos, tipo os deuses vikings. Thor, Odin são caras extremamente combativos, são guerreiros. E por aí vai. A religião é sempre um reflexo da sociedade, beleza? E a religião egípcia não podia ser diferente, então. Existe uma divisão temporal na religião egípcia. A primeira fase dessa religião é justamente nessa fase inicial. Os deuses são, eles, na verdade, são forças da natureza, né? Eles não existe uma hierarquia entre eles. Eles são simplesmente deuses que refletem então algum poder da natureza, sol, chuva, trovão, próprio Nilo e por aí vai. Na segunda fase, então, é dada uma ordem de importância para os deuses e não só existem deuses que representam forças da natureza, mas questões sociais também, como por exemplo a deusa da casa, a deusa do casamento e coisas desse tipo, beleza? Uma terceira fase da religião egípcia na verdade, não chega a ficar por muito tempo, mas tenta fazer uma unificação de todos esses deuses na figura de um deus só. Ou seja, tentam transformar a religião egípcia, que era antroposomórfica, né, e politeísta, ou seja, os deuses tinham forma de animais e de homens, e existiam vários deuses, em uma religião monoteísta, só antropomórfica. Na verdade, vai ser todos os deuses vão ser unidos na figura de um deus só, que é o Amon, que é o símbolo do disco solar. Não dura muito tempo, dura só o reinado de um dos deuses, um dos faraós, que é o Amenófis, que é esse servo de Amon, e justamente depois do Amenófis, que se acaba alterando seu nome para Amenaton, essa religião acaba caindo em desuso e volta novamente o poder dos diversos deuses diferentes. Ela inicialmente foi feita por uma tentativa, então, do Amenófis de tirar o poder da mão dos sacerdotes e centralizar mais na figura do faraó. O filho dele, que é Tutankhamon, acaba não dando seguimento a essa religião e traz de novo o politeísmo para o Egito, beleza? Surge no Egito também uma escrita chamada de hieróglifa, né? É uma escrita pictográfica do período também. Cada uma dos símbolos dela significa uma palavra. Então a pictografia egípcia podia chegar até quase 5.000 símbolos diferentes, entre símbolos sozinhos e símbolos unidos, ou seja, mais de um símbolo para formar uma palavra, beleza? E a escrita egípcia, por ser muito complexa, com o passar do tempo ela acaba se transformando. Então daí o hieróglifo acaba se transformando no hierático, que é a escrita mais simplificada, e o hierático depois acaba se transformando no demócrito, que é uma escrita mais simplificada ainda, beleza? Então essa escrita hieróglifa ela acaba sendo uma escrita usada na religião, o hierático acaba sendo utilizado principalmente na questão de administração, e o demótico acaba sendo utilizado mais no comércio, que é a escrita mais simplificada de todos. Como é que se decifrou essa escrita egípcia?
ela vai ser feita através de uma pedra encontrada por Napoleão chamada de Pedra de Roseta, aonde tinha escritos então coisas em 3 línguas diferentes. Uma delas era o egípcio antigo, o grego antigo e o aramaico. Como se tinha conhecimento do grego antigo, então, a partir do que estava escrito no grego antigo, eles conseguiram decifrar os hieróglifos egípcios. Beleza, pessoas? Então é isso que eu trago para vocês hoje. Eu vou deixar uma tarefa para vocês também ali, um trabalho para vocês fazerem na descrição onde vai estar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. As próximas aulas, eu não sei se eu vou trazer nesse formato ainda ou no formato que eu já tenho lá no canal para estabelecido, beleza? Mas semana que vem tem mais. Falou, gurizada. Boa noite para vocês. Continuem se cuidando, continuem se protegendo, não saiam de casa, alimentem-se bem, se possível façam exercícios em casa. E não pirem os pais de vocês também, que é muito importante. Falou, gente.